Dos 4 mandatos que o Vladimir Putin teve tranquilo, praticamente esse que tá entrando parece que tá tendo manifestação. Pelo que eu tô vendo, gente, literalmente a Rússia tá tendo um quebra-pau, porque tá sendo urnas incendiadas, urnas estão sendo jogadas tintas e as pessoas não estão querendo tanto assim que Vladimir Putin continua no poder. Mas parece, por um lado, as mídias colocam, que Vladimir Putin e até mesmo o governo russo coloca que ele tem 86% de aprovação. Coisa que, assim, eu não sei se é bem verdade ou então por falta de opção de candidato. E é hoje que a gente vai falar disso, das eleições que estão rolando na Rússia. As eleições mais polêmicas, eu acho, para esse ano de 2024, talvez não ganhe das eleições que vão acontecer nos Estados Unidos, mas tá aí para ser uma das mais polêmicas de todas, né? Bem, o que acontece? As eleições na Rússia são um pouco complicadas, porque ela dura aí um período um pouco mais longo, ou seja, de 4 a 5 dias. Começou dessa vez lá na quinta-feira passada e agora vai terminar no domingo as eleições então na Rússia. Mas e aí, o que tem de problema nisso tudo? O que tem de problema é que o Vladimir Putin tá com uma aprovação muito alta. Que na minha visão, essa aprovação toda tem um motivo para estar tão alta assim e, da mesma forma, tem motivos também para ter manifestações, tá? Então, vamos entender o que está acontecendo. Vamos começar pelo processo eleitoral que rola na Rússia. Bem, a Rússia tem uma espécie de uma comissão eleitoral onde ela pega e vota quem pode candidatar no país e quem não pode, tá? E normalmente eles não deixam que muitas pessoas candidatem para ser presidentes, ou seja, como aqui no Brasil a gente viu que as eleições passadas teve uma porrada de candidato que a gente nem lembra o nome, né? Na Rússia não é assim que funciona, é no máximo aí 4 ou 5 candidatos estourando. Dessa vez nessas eleições foram apenas 3 pessoas que conseguiram entrar para serem eleitas, né? Meio que assim, para poder concorrer com Vladimir Putin. Todas elas são afiliadas a partidos, um é do Partido Comunista, o outro faz parte de um partido mais liberal e o outro é do Partido Novo do Povo lá na Rússia. Só que o grande fato curioso é que nem o Vladimir Putin faz parte de nenhum partido, ele está concorrendo independentemente, ou seja, de partido, ele está por conta própria. E além disso também, mesmo essas 3 pessoas sendo de 3 partidos completamente diferentes, gente, todos eles apoiam o Vladimir Putin, acredite. As pessoas que estão concorrendo contra o Vladimir Putin, que já está 4 aí mandatos no poder, são aliados dele. Então, resumindo, qual que é a opção que os russos vão votar? Pois é, não tem opção, ou é Vladimir Putin ou é outra pessoa que você não conhece. Então, resumindo, isso prova o índice tão alto assim de Vladimir Putin, né? Porque assim, se não tem oponente, o que acontece? A única opção que sobra é o Vladimir Putin. Só que assim, gente, esse comitê que tem aí, que analisa quem pode ser candidato, quem não pode ser candidato, meio que negou 2 pessoas. Uma era o Boris, que foi negado, simplesmente, foi negado por algum motivo muito assim, estrondoso, algo terrível? Não, gente, não foi. Foi igualzinho a Venezuela tá fazendo com os candidatos. Ou seja, ele foi negado porque os documentos dele não foram legíveis. Exatamente por isso. A Câmara lá pegou e falou assim, olha, simplesmente esses documentos seus não consigo ler e eu não vou autorizar você a se candidatar. Então, tipo assim, cortou ele na tora e ele não era mais candidato. E o outro candidato que a gente viu que não conseguiu se candidatar foi Navalny. Mas aí, esse aí já é uma história um pouco mais complicada, né? Porque o Navalny, com certeza, a gente sabe que era o maior opositor de Vladimir Putin. Então, resumindo, ele realmente tinha a chance de mandar o Vladimir Putin cascar fora e vazar do poder. E o que aconteceu? A gente viu que ele foi preso, condenado a 30 anos de prisão. E com o medo completo dele na prisão, conseguir fazer uma rebelião, alguma coisa do tipo assim, né, praticamente, para conseguir colocar os russos contra o Vladimir Putin, a gente viu que ele foi assassinado, foi morto lá dentro da prisão. Exatamente, gente, bem pertinho das eleições, né, que coisa mais incoerente. E quando ele foi morto, gerou uma indignação tão grande entre os russos que no seu próprio funeral foi uma quantidade imensa de pessoas, né?
muitas pessoas foram lá no seu funeral. E aí virou um caos na Rússia, as pessoas começaram a se virar contra o Vladimir Putin na Rússia por conta desse cara ter morrido, né? Porque muita gente achou que o Vladimir Putin poderia ter envolvimento com a morte dele, né? Assim, não foi nada comprovado, né? Mas na minha visão isso aí é um pouco suspeito. Eu acho que talvez possa ter um envolvimento sim, porque assim, o cara morrer do nada numa prisão, depois sair relatório falando que ele tinha levado um soco no peito de soldados russos, e que ele estava ligado a tudo isso de política, e que os russos estavam realmente querendo ele para um possível candidato à presidência, e ele se uma posição enorme contra o Vladimir Putin. Isso tudo para mim aí é um cenário bem viável para que o Vladimir Putin faça o que ele fez, né? Que foi aí talvez eliminar o candidato. Só que acontece, depois que esse cara morreu, a gente teve outras pessoas que levantaram aquela pauta, né? E uma delas é um dos candidatos que está sendo presentes agora. No caso, esse candidato que é do Partido Liberal, né? A gente viu que ele é alinhado a Vladimir Putin. Então, resumindo, ele está pegando um discurso completamente assim, meio falsificado e usando apenas para ganhar os eleitores do Navalny. Então, claramente, ele não ia ser eleito, né? E tantos outros também não iam ser eleitos. É tanto que eles estão com 6% apenas de taxa de aprovação, ao contrário do Vladimir Putin, né? Só que o que acontece? Esse cara, ele morreu e virou um caos completo. A Rússia, as pessoas ficaram indignados e a esposa dele chegou a questionar, falando que talvez realmente o Putin tinha matado o marido dela e convocou todos os russos para que no meio-dia eles fossem, no último dia das eleições, né, nas urnas questionarem tudo isso, né? Então, resumindo, tudo o que está rolando até agora tem o envolvimento da esposa do Navalny. Então, talvez isso seja um motivo possível para que as urnas estejam sendo queimadas e até mesmo o povo está tirando tintas nas urnas lá na Rússia. Então, resumindo, será que realmente no domingo a gente vai ver essa questão toda de tipo, o povo vai lá nas urnas e quebrar pau lá e atacar e vai virar uma rebelião contra o Vladimir Putin, ou as pessoas vão apenas deixar do jeito que estão? É algo que não dá para saber muito ao certo, mas eu acredito que sim. Os russos, pelo que eu tô vendo das matérias, não estão muito satisfeitos com o governo de Vladimir Putin. Estão votando nele porque ele é a única opção. Se não tem nenhum candidato da oposição que pode ser eleito, então quem que você vai votar? E é exatamente isso que gerou com que muitos países, em específico a Ucrânia, entrassem no meio das eleições russas. A Kiev mandou praticamente, né, a cidade em nome do próprio Zelensky, mandou uma carta para os Estados Unidos falando que essas eleições aí, praticamente na Rússia, são eleições que são completamente compradas, isso aí não tá certo, a gente já sabe que não é democracia. E falou, olha, Estados Unidos, você gosta de intrometer em tudo tá rolando, né? Então intromete aí nas eleições russas, porque isso aí já não é viável, né? Porque Vladimir Putin ficar praticamente por 5 mandatos lá, quase 24 anos da vida dele, ele tá na presidência, quase uma espécie de ditador, ou então um rei, assim, para essa quantidade toda de tempo. A Ucrânia quer, então, que meio que os Estados Unidos entram no meio disso. Só que, assim, os Estados Unidos, não acho que ele vai caçar briga com a Rússia por esse motivo de eleição, né? Provavelmente para os Estados Unidos caçar uma briga com a Rússia tem que rolar alguma coisa muito terrível, ou seja, a Rússia atacar os Estados Unidos ou atacar algum membro da OTAN. Porque eu acho que por motivos qualquer, assim, que a gente vê que seja as eleições, mesmo que essas eleições sejam realmente estranhas, não faz sentido nenhum aos Estados Unidos entrar e meio que assim, gastar tudo que ele tem de arsenal para ir lá simplesmente por um motivo besta, que é assunto interno, que a gente sabe, e se claramente os Estados Unidos questionar, vai dar uma estrela ainda para o Vladimir Putin fazer o que ele está querendo há muito tempo, ou seja, querer atacar alguma coisa de arma nuclear no mundo inteiro, né? Então, assim, provavelmente não vai ter envolvimento disso. Talvez, assim, né, não sei, a Ucrânia possa estar tentando pedir uma espécie de ajuda, ou então querer que realmente troque de governo. Mas mesmo que realmente isso aconteça, Vladimir saia do poder e o que a Ucrânia queira aconteça, não vai mudar nada, porque tantas outras pessoas que estão lá
vão estar, né, meio que sendo candidatos, eles não estão nem aí para terminar com a guerra da Ucrânia e Rússia. Ao contrário disso, eles estão apoiando a guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, ia continuar a mesma coisa e a guerra não ia acabar tão cedo, né? E a gente sabe que, assim, por um lado, mesmo que os russos não gostam do governo de Vladimir Putin, eles apoiam a guerra. Então, a pior opção agora para a Ucrânia seria questionar essas eleições, porque não ia mudar praticamente em nada, né? Duvido muito que o próprio Estados Unidos entrando no meio disso ia fazer com que alguma coisa mude, e a própria Ucrânia reclamando ia fazer com que alguma coisa muda nas eleições. Já tá rolando as eleições, já tá aí, né, praticamente no segundo dia, a gente falta mais 2 dias aí, e provavelmente a gente já sabe o resultado que vai vir, né? Porque assim, é óbvio que o Vladimir Putin vai ser eleito, a não ser que o Navalny surja das cinzas aí, praticamente, né? Coisa que é impossível. Para que isso aconteça e a eleição talvez mude, vire uma rebelião, alguma coisa terrível, ou então propriamente a esposa dele toma aí o lugar dele e comece a fazer uma série de revoltas contra o governo de Vladimir Putin. Mas não acho que isso vai acontecer, tanto que o próprio governo russo, ele meio que, tipo assim, ele suprime isso. O governo russo, ele não deixa qualquer faísquinha que tem ali de revoluçãozinha, ele vai lá e corta na tora, entendeu? Então, assim, o governo da Rússia não vai deixar que isso nunca aconteça. Então, provavelmente a gente não vai ver isso aí tão cedo assim. Mas algum dia, no futuro muito longo, talvez em 2050, por aí, quando o Vladimir Putin chegar aí a bater as botas, talvez possa acontecer. Mas eu acho que enquanto ele estiver vivo aí, né, com seus 71 anos, que ele tá agora, não acho que isso vai acontecer nunca, né? Mas assim, tudo é possível. Vamos esperar até o domingo pra gente ver se realmente vai ter revolução ou não vai ter revolução na Rússia.